Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Me Deixar Ser Mulher? Esse podcast será transmitido pela Rádio Capital, pelo Instagram, YouTube e mídias sociais. Hoje nós temos aqui mais uma convidada para a gente bater um papo bem gostoso de diversos assuntos. Já fiquei sabendo aí de coisas dela, aí da sua juventude, e nós vamos ter pano para manga aí para conversar. Então, eu gostaria de inicialmente agradecer aos nossos colaboradores que estão junto com nós nesse programa, nos ajudando, que é a Ornatos Joalherias, que eu já mostrei para vocês esses dias. E hoje eu estou com um relógio lindíssimo, um anel de cruz que eu acho que não vai sair do meu dedo mais, hein? E a Musical Center, que também está nos ajudando para quem precisa de instrumentos de som para casa, para comércio. Nós temos também a Carícia Moda Íntima. Hoje eu trouxe aqui uma lingerie, não, tem lingerie também. Hoje é um pijama maravilhoso. Lá nós temos também roupas de academia e lingeries. A Lamuri, que é uma loja de roupas femininas, que vai encontrar roupas de muito bom gosto. E temos também hoje, iniciando conosco aqui, o Instituto da doutora Gabriele Valério, Medicina e Saúde. Ela faz um acompanhamento de pessoas tanto para emagrecimento, como pessoas que querem ter uma vida mais fit, de treinamento. E nós temos também o Empório 3S, da minha amiga Rúbia, do Felipe. Hoje ela trouxe aqui uma proteína de vanilha, que é muito bom, que eu também consumo, e a creatina, onde você encontra produtos naturais, muitas castanhas, misturas de bolo e todos esses suplementos para quem faz academia e tudo. Então, muito obrigado pelos nossos patrocinadores que estão conosco e acreditaram na nossa ideia. E hoje eu vou apresentar para vocês aqui a Dani, né? E para a gente começar, Dani, eu te faço uma pergunta. Que mulher é a Dani? Bom, a Dani é uma mulher, é mãe, é esposa, é filha, tá me emocionando. Já vou começar a chorar. É irmã, é empresária, é professora, é psicopedagoga, enfim. É várias coisas. Isso, uma mulher. Uma mulher, Uma bem, mulher. uma mulher. E hoje o tema nosso, depois que a Daniele Aparecida Fontana Trali, isso mesmo. O tema de hoje é mulher corajosa, né? Essa mulher corajosa, o tema de hoje, ele foi tirado da mulher da Bíblia que a Dani escolheu. Ela escolheu Priscila, né? A mulher de Áquila, ela viveu no tempo de Paulo e foi na nossa igreja, foi os primórdios da nossa igreja. E qual o motivo que você escolheu a Priscila, Dani? Bom, um dos motivos, assim, primeiro, eu não conhecia as histórias das mulheres. Eu fui conhecer através de você, que você, né, me passou, que eu teria que escolher, falar sobre uma mulher. Eu fui, li todas, obrigado pela oportunidade, ainda não consegui ler todas elas, mas assim, me encantei um pouquinho mais pela Priscila, tem a Lídia também, por uma das características delas, por ela ser professora, né? Eu também sou professora, ela conhecia toda a escritura, na verdade, né? Então, ela passava isso, ensinava, né, para as pessoas naquela época. E jogando para os dias de hoje, eu também sou professora e também preciso ensinar, né, o que eu aprendi, né, o que eu aprendo todos os dias. Gosto da Lídia também pelo fato dela ser empreendedora, então também sou empreendedora e eu me identifiquei um pouquinho com ela, apesar de que eu me identifiquei com características de quase todas, que eu acho que a gente tem um pouquinho de cada uma delas. Mas a Priscila foi aqui, eu gostei mais. Isso é importante, porque essa questão das mulheres da Bíblia, né? Eu tenho essa Bíblia aqui, e isso me instigou por isso aqui, né? Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia da mulher. E quando eu a comprei em Aparecida do Norte. E ela tem todas aqui, né? No início, ela tem todas as mulheres, assim, a maioria, né? Mas tem muitas mulheres aqui que a gente desconhece. Sim. Né? Como é o caso da Priscila, que foi muito importante, né? Ela ajudou muito o apóstolo Paulo, ela ajudou muito Lucas, né? São Lucas. Ela e o marido escondiam
os judeus que fugiam de Roma quando incendiou Roma. Então, ela acolhia na sua casa, fazia caravanas para que eles fugissem, né? Então, ela ajudou muito, ela foi muito importante no início da nossa igreja. E ela Por isso que realmente ela é era uma corajosa, mulher né? muito corajosa. Corajosa, enfrentava. É isso aí. Então, hoje nós temos aqui na minha frente uma mulher também muito corajosa, E né? emotiva, tá? Ah, que mulher, a maioria das mulheres são. Às vezes a gente se sente forte e não quer, mas Não a parece, gente tá? Quem me assistir vai falar assim, nossa, a Dani tá emotiva, mas ela é. Mas então, Dani, o nosso podcast a gente fala das coisas de mulher, né? E o nome é uma pergunta, né? Você pode me deixar ser mulher, né? Então, para quem que eu pergunto isso, né? A qual momento da sua vida você achou que você tinha que falar para alguém ou para alguma situação ou até mesmo para um programa de TV ou uma música, né? Que pode falar assim, pô, deixa eu ser mulher, né? Uhum. Deixa eu viver a minha feminilidade, né? Então, me deixa ser mulher. Em qual momento da sua vida, se já existiu esse momento, você sentiu isso? Rô, na verdade, sim, eu não senti, porque eu precisei trabalhar muito nova. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 para 13 anos, né? Com 14 anos, né? Antigamente, vou falar assim, há uns 30 anos atrás, nós poderíamos trabalhar, né? Com 14 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E durante a minha jornada de trabalho, eu não tive, graças a Deus, nenhum momento assim que eu fosse podada de alguma coisa, né? Então, sempre trabalhei, estudei, sempre assim lutei para conseguir as minhas coisas. Eu não nem depois de casada, né? Que às vezes tem maridos que não gostam que a gente estuda, que, né, tal, não posso reclamar do Nelsinho, né? Porque se eu falar Nelson Tralles Júnior, perigoso Não tem que ser conhecer, né? Nelson. Ele, pelo contrário, ele sempre me apoiou. Então, assim, eu não tive essa dificuldade, assim. E assim, você tem duas filhas lindas que eu amo de paixão, que é Maite Tenho. e a Lívia, né? Totalmente diferente uma da outra, né? Sim, a água e o vinho, com certeza. Mas é a perfeição de Deus, né? Ele já manda Exatamente. assim diferente, que é para você Exatamente. Eu se também. movimentar, né? Eu tenho dois filhos e a diferença de idade deles é 1 ano e 4 meses. E eles são bem diferentes. Falei assim, foram criados juntos praticamente como gêmeos, né? Então, aí. Mas eles são muito diferentes. É o respeito que a gente tem que ter. Sim, claro. E nessa correria tua, né? Nós vamos já falar sobre o seu trabalho, que eu acho maravilhoso. Como que você conseguiu lidar com essa situação de trabalhar fora e duas meninas, né? Como que você foi se adequando à situação? E eu sei que vocês são muito católicos, né? O Nelsinho serve em quase toda a missa. Sim, é bem atuante. A Lívia, né? Também. A Lívia também, ela faz salmo, leitura, canta, né? E ela também tem a missão dela. Então, a gente olha para a família de vocês, vê que a família é uma família feliz, é embasada mesmo, né? Na escritura, na fé. Como que você consegue fazer isso, ou conseguiu até no passado, com duas crianças, que a Lívia já é mais... A Lívia tá com quanto? A Lívia esse ano faz 15 e a Maite semana que vem faz 6. Isso. São 9 anos de diferença. Então, como que você conseguiu gerenciar essa questão? Vamos falar gerenciar mesmo, já que você é uma mulher de negócio, né? Gerenciar essa questão do trabalho e família. Então, eu tive duas grandes mulheres de rede de apoio, a minha sogra Inês e a minha mãe. Então, assim, até com a Lívia, na verdade, foi mais, né? Porque eu tive a diferença de 9 anos, né? Então, a minha mãe e a minha sogra ficavam dando aquele suporte, né? E até hoje, tá? Se eu preciso, as duas, graças a Deus, nós temos as duas aqui. Então, são duas mulheres que me ajudou nessa rede Isso é importante, de né? apoio, né? A minha mãe e a minha sogra. Isso é muito importante. Ajudou para mim conseguir, né? Para eu e o Nelson, a gente conseguir trabalhar, né? Tocar o nosso negócio e tudo, né? Então, sem as duas, eu não sei te dizer, né? Apesar que nós temos creche, tem, né? Mas daí minhas filhas teriam que ficar o dia todo
na creche. Graças a Deus nós tivemos essa oportunidade, Sim. né? Essa bênção de ter as avós para estar dando esse suporte. Elas foram muito fundamentais, assim. Isso eu É quando mudei para importante. Cianorte, meus filhos eram pequenos e eu vim sozinha, né? Então eu senti bastante essa questão que daí a gente tem que trabalhar e tem que Claro. cuidar deles, né? E é uma função assim bem árdua, mas a gente sempre tem que ter o foco que eu fico pouco com ele, mas o pouco que eu fico tem que ser de qualidade, tem Sim. que ser com muito amor, muito carinho, muita paciência, né? Que eu acho que é isso mesmo, porque a gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem, né, ter essa rede Sim. de suporte, né? Mas eu sei que você é professora também, nós já trabalhamos Sim. juntos, acho que no Já. Itacilina, né? É. A gente já se esbarrou. Mas depois de ser professora, hoje acho que você não atua mais em escola, atua? Não, Não, hoje eu sou né? psicopedagoga. Eu sei que daí teve uma oportunidade que você me contou ontem, né? Uhum. Sobre uma questão em específico que mudou a tua vida, Sim. né? É. E eu falei assim, não é uma oportunidade, é Deus mesmo fazendo, né? Mostrando. Mostrando o nosso... Às vezes a gente sai do caminho e fala, não, é aqui, né? É. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa sua experiência. A Dani ela tem o espaço Educare, né? É uma escola... E ela vai falar um pouquinho sobre esse espaço, sobre quais as crianças que ela atende, como tudo isso começou, né? Bom, o Espaço Educare, na verdade, começou com uma criança, o nome dela é Lorenzo, hoje ele está morando fora do Brasil, ele tem 18 anos. Então, quando eu comecei a atender o Lorenzo, eu comecei a atender ele dentro da escola. O Lorenzo, ele é uma criança que tem síndrome de Down, e eu fui madrinha de casamento dos pais dele, né? Então, quando ele ingressou na escola, ali no prézinho, a mãe, né, levou numa psicopedagoga em Maringá, a Márcia Storer, maravilhosa, e ela disse que era para ter uma tutora para ele dentro da sala de aula, né? E aí ela me ligou. Eu estava dando aula, nessa época eu dava aula em Vidigal. E ela me ligou e falou: Dani, tem que ser você, porque você é minha madrinha, eu te conheço. Você. A preocupação dela era com o tratamento, se alguém é judiado, filho dela, essas coisas de Aham. mãe que a gente tem, né? Uhum. Lógico. Aí eu falei: mas justo eu não, tem que ser você. Aí fui. Com a coragem, porque eu não tinha Aham. experiência nenhuma, né? Uhum. Aceitei o desafio e fui cuidar do Lorenzo, né? Com a ajuda da outra psicopedagoga, e nós fomos, né? Aí me despertou. Eu estando com ele dentro da escola, vendo toda a dificuldade dele, o que a gente precisava trabalhar com ele, aí me despertou para estar abrindo Um o espaço. Espaço Educare. Hoje o Espaço Educare atende crianças com síndrome de Down, autismo, transtorno de déficit de atenção, dislexia, todas as dificuldades de aprendizagem nós atendemos lá. Há 12 anos. Que legal. E é um espaço muito lindo, muito bom. Aí, mas vamos entrar um pouquinho nessa tua especialidade, vamos dizer assim, né? Aham. Nós estamos vendo assim, não sei se é devido ao avanço da medicina que muitos casos estão sendo diagnosticados hoje, coisa que a gente não via antes, né? E as mães, eu mesmo, se hoje me perguntar, eu fico muito na dúvida, né? Porque são sintomas bem parecidos de algumas síndromes, é isso? Sim, síndrome, transtorno, Pode Transtornos, confundir. é isso, que a gente se confunde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, eu tenho uma criança e eu tô preocupada, tô vendo algumas coisas. Como que uma mãe poderia, assim, realmente ficar preocupada com alguma situação? Você... A criança que tem, por exemplo, um autismo, ela vai apresentar sinais, Uhum, tá? Desde bebê. Às vezes a pessoa que não é entendida não vai perceber, né? Porque qual que é a diferença? A síndrome de Down, ela tem uma característica física, uhum, que você olha o rostinho, né? Hoje em dia, uhum. assim, a maioria das pessoas consegue identificar, Identificar. porque é uma Uhum, característica física. O autismo, não. Né? Você olha assim e você não vai. Se a uhum, criança não demonstrar, normalmente é a fala, né? A fala da criança naquela idade que ela precisa estar já falando aquelas uhum, palavrinhas, né? Ali ela já tem esse atraso.
às vezes um contato visual, uma criança que chora muito, que tem alteração no sono, tem bebezinho assim que não consegue dormir, isso já é uma característica, né? Então são várias características, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, a criança tá avoada, você tá falando com ela, ela não tá, apesar que hoje com a tecnologia tá todo mundo assim. Tá todo mundo, Tá né? todo mundo com transtorno de déficit de atenção, brincadeira. Mas a característica de desatenção ou hiperatividade, né? Bastante agitada. Então, assim, dá para identificar algumas coisas. E mãe, vou falar mãe, porque o pai, ele passa mais despercebido nisso, né? A mãe, ela sente, ela sabe. Nós sabemos quando o nosso filho não tá normal, vamos dizer assim. Né? Porque a gente faz comparações com outras crianças, né? Se tem alguma atitude lógico, que diferencia. a né? mãe, ela sente. Isso já é por Deus, né? Então, a gente sabe que não está acontecendo, não está dentro da normalidade ali. Aí ela precisa procurar, né? Eu ouvi esses dias nas mídias, teve bastante, de uma atriz falando do filho, que estava com problema em casa, eles estavam preocupados até que seria autismo. E levou em um médico, foi diagnosticado como autismo, daí levou em outro médico e o médico perguntou para ele se a criança usava muita tela, né? TV, celular e tal. E ela falou que sim, né? Aí o médico pediu para tirar 30 dias as telas. E ela dá o depoimento, assim, que com coisa de uma semana, 10 dias, a criança voltou ao normal, né? Então, a gente tem essa questão do uso excessivo de telas, também está influenciando muito de como a criança, ela vai se desenvolvendo, né, Dani? Ela muda o comportamento através das mídias, né? Você na escola, você vê essas questões, até mesmo tuas filhas, né, que estão na fase de escola, a questão das mídias. Você acha que está interferindo nessa questão também? Ou... Tá interferindo muito. Eu vejo lá em casa, assim, por exemplo, a Lívia, que, né, já é adolescente, tem o celular dela, tudo, né? Começou a ter o celular com 13 anos. Então, assim, eu vejo que quando ela está no celular, que ela também tem um tempo, tá? Até uma dica, tem um tempo limite na idade dela, só 2h30 no máximo. Então, assim, nós temos um programa no celular dela, né? Acoplado com o pai dela e comigo, que, assim, eu consigo acompanhar o que ela tá fazendo, a conversa que ela tá tendo com uma amiga, alguma coisa que ela queira baixar, ela precisa pedir autorização pro pai, então vai pro pai primeiro, então assim, chama Family Link, até se alguém quiser usar. E eu percebo assim, que quando ela está no celular e você chama, não escuta. Então, atrapalha assim. Nós já temos pesquisas comprovadas que a cada 1 hora, qualquer pessoa, tá? Imagina uma criança. Cada 1 hora que a gente fica com a tela no celular, é 10% de atenção que você perde. É comprovado. Então, assim, tem muito a ver, sim, a tela, né? Se você tira deles, eles ficam nervosos. Já presenciei isso até na minha casa, tá? Já tive. Casa de ferreiro, espeto é de pau, tá, gente? Já tive isso, eles ficam irritados. Nossa, parece que é uma droga, assim. Sabe quando você... A pessoa que usa droga e fica com aquela abstinência, né? Depois, como você vai ajustando, a pessoa vai voltando, né? Porque a tela, ela acelera o nosso cérebro, assim, de uma forma que não pode. Né? O padre Paulo Ricardo, ele tem um estudo e ele fala da fisiologia do cérebro, né? E ele fala desse carrossel de vídeos, né? Que tem vídeos... tipo 4 ou 5 vídeos que te alegram, né? Que te deixam feliz, te excitam. E depois tem um vídeo que você não gosta muito, né? Então, esse carrossel de vídeos, ele vai liberando endorfinas, que é o hormônio do prazer, né? E daí, depois, a hora que vem um vídeo que você não gosta, você procura outros vídeos para voltar a ter aquele prazer, né? Então, e esse carrossel, essa estimulação excessiva do cérebro, ele está causando mudanças até mesmo fisiológicas, né? Então, a gente tem realmente que tomar muito cuidado com essa questão das mídias, não só criança, né? Porque a gente vê em casa, a gente vê
mãe, pai, né, filho grande, não é só criança, né? Funcionários. Então, é uma realidade que nós temos que ficar atentos. Então, principalmente, como que a gente consegue mais controle quando as crianças são menores, que a gente pode conseguir ali fazer com que tenha um direcionamento do uso dessas tecnologias, né? Mas é um problema bem sério na educação, e agora nós temos a lei, né, que proíbe telefone em escola, já é uma grande vantagem, né? Que eu fui professora por 20 anos, eu peguei uma boa parte dos alunos que ficam não é só cola, né? Não é nem um problema didático, né, Dani? É Não. vídeos, é foto, é conversa paralela uma conversa silenciosa, que a gente pode dizer assim, né? Isso. Pelo celular, conversa com o outro. Então, acho que isso foi um grande avanço na escola, né? Isso. O problema agora é que, graças a Deus, eles tiraram, eu falo assim, pelo relatos da minha filha, Uhum, né? O que estava acontecendo dentro da sala de aula? Isso eu tô falando de Cianorte. uhum, As crianças estavam com fone uhum. e, quer dizer, eu sou a professora, eu estou explicando uma matéria e você está fazendo o quê? Não estou prestando É. atenção. Então, assim, era fone o tempo todo, o tempo todo ouvindo música, não sei que tipo de música, né? Uhum. Fotos, é igual você falou. Então, tava bem tenso mesmo, até, ó. Quando a Lívia ficou sabendo que não teria celular, Hum. isso porque ela levava o celular, É. eu nunca tive problema com ela Hum. dentro da sala de aula, sabe? Aham. Aí ela falava assim: mãe, imagina, Imagina. como que agora sem o celular na hora do intervalo para tirar foto? Falei, sem É. celular. Agora ela. Então, assim, como é uma criança, assim, uma adolescente que eu e o pai já vem podando, ela teve esse rompantezinho. Aham. Eu já puxei ela para a realidade dela e eu falei, não vai levar na escola o celular. Porque na escola tem uma caixinha que põe, não sei o quê, tem que chegar e pôr, depois no Não final tem necessidade, devolve. né? Eu falei, não, minha filha, você vai deixar aqui em casa, se acontecer algum É. problema com você, eles A vão escola ligar, liga. liga e tal. A gente Agora tá sobreviveu, tranquilo, né? A gente né? sobreviveu à escola sem celular, não O é? que tá faltando um pouquinho também é o pai ser um pouco mais, o pai e a mãe ser um pouquinho mais raiz, né? Tem que ser raiz, porque vou Mais falar firme. mais firme do que eles, Uhum. porque eles vão tentar. Se eu É. fosse ceder, não, minha filha, então você leva, guarda lá na caixinha, não tem necessidade, você pode deixar em casa, ela deixa. É um Então, para mim, eu posicionamento. não tive problema nenhum, né? Porque a Lívia ela é muito obediente. Acho que se fosse a Maitê, talvez eu ia ter um pouquinho mais de trabalho. Mas a Lívia não, ela é bem, né? Se você falou, ela obedece. Mas ela teve. Ela e as amigas delas. Então, você vê Eu o tanto que acredito. influencia a gente, mesmo nós tendo o tempo limite. A minha filha já teve algo assim que. Eu imagino que muita gente deve ter tido e está tendo muito trabalho, Sim, né? tem. Com Para as certeza. crianças. E a questão mesmo das mídias, ela tem muita, assim, o acesso das adolescentes, das crianças. A gente tem que ter muito cuidado com desenhos, né? Eu falo muito para minha nora. Isso. Quando vai passar um desenho, deixa o Felipe assistir, eu falo assim, olha, você já assistiu, né? Porque nós que somos, vamos dizer, da escola, a gente abre os olhos para algumas coisas, né? Aquelas mensagens que são passadas através de uma palavra, através de um gesto, né? E isso é muito, muito vidente em muitos desenhos. Claro, muito claro, são nas músicas que nós temos, né, para as adolescentes. Músicas que, infelizmente, fazem da mulher, assim, um objeto, né? Totalmente um objeto. E que não tem como a gente fugir muitas vezes, né? Eu tive 2 meninos, né? Você tem 2 meninas. E mesmo para eles, às vezes a gente tá junto, eles colocam uma música lá e falam assim, ó, por favor. E eu acho bonitinho porque às vezes a gente sai junto de carro. Aí eles já têm uma pasta, né? Eles têm uma playlist agora, não é mais nem pasta, né? Isso. Uma playlist, já falou assim, isso aqui tá escrito mãe, né? Porque eles saem e quer dizer, eu não posso fazer eles pararem de ouvir.
né? Não consigo. Mas só o fato deles saberem que eu não concordo já é uma questão, porque eles vão entender quando for o filho deles que tem certas coisas Sim. que a gente tem que se posicionar, né? E é muito importante, não só nas músicas, mas em filmes, em atitudes, em festas, a gente tem que se posicionar, né? Mesmo que a gente ache, mas ele não vai me escutar. Mas se posicione, que eu acho que é um ponto fundamental para que as mudanças possam acontecer, né, Dani? É. E aí, falando assim, pensando nas mulheres de hoje, Dani, vamos assim, né? As mulheres de hoje que a gente vê, não só ao nosso redor, mas até mesmo às vezes na igreja a gente vê, né? Algumas mulheres que vão para a igreja com algumas roupas, às vezes que a gente olha assim e fala assim, nossa, né? Para e pensa. Na rua a gente vê, nas TVs, tudo, e a gente para e faz uma pergunta assim, falando, nossa, será que é essa mulher que Deus sonhou? Né? Hoje a gente hoje eu ouvi o evangelho eu estudei o evangelho de Gênesis falando da criação Uhum. do homem, da mulher, no caso, foi da mulher hoje. E ele fez com tanto carinho, né? Ele fez para o homem, que daí o homem ficou tão feliz, eu achei lindo. Aí o homem falou: agora sim, agora eu achei, né? Agora eu vejo alguém semelhante a mim, alguém que vai me ajudar, alguém que vai estar comigo. Então, naquele momento que Deus criou a mulher, né? É, hoje, será que a gente consegue ver a mulher daquela forma? Ou a gente consegue resgatar essa questão da mulher que Deus criou? Depois a gente dá um salto para Maria, né? Depois de tudo que aconteceu com Eva, vem Maria realmente que personaliza ali o que a gente vê, assim, que chega mais próximo dessa mulher. Você acha que a gente consegue chegar perto dessa mulher hoje em dia? Você fala, nossa, É, quem? Eu, você? é, A gente tenta, né? é. Nós tentamos. Eu acho assim, eu tenho duas meninas, vou falar da minha mãe, o que ela passou pra mim. Minha mãe nunca comprou roupa curta pra mim, nunca comprou roupa mostrando a barriga, nada. Então eu fui criada desse jeito, né? E eu passo isso para minhas filhas. Então, se você passar isso, porque assim, tem até um certo ponto, quem que compra a roupa da minha filha? É você? Sou eu, Uhum, né? Então, por exemplo, a minha filha não tem poder, uhum. né, aquisitivo para comprar uma roupa. Então, acho que tá faltando um pouquinho disso aqui, no comecinho ali da criança, tá? Porque se é uma mãe que permite, depois você não consegue mudar. Não é que você não consegue. Mais Precisa ser difícil. a pessoa. É, Aí a pessoa precisa ter um encontro com Deus, dar aquele estralo através de uma outra pessoa pra gente conseguir. Mas se você que tem filhas, precisa ir o jeito que senta, né? Porque quando é sim, criança, senta de qualquer jeito. Você tem que ficar, olha, tá é, mostrando, não sei o quê. Então, isso eu acho que se nós começarmos aí, a gente consegue sim. ter Um um retorno. retorno. É, Tenho certeza, porque até assim, mesmo. aconteceu na minha É, família, eu vejo que as é, minhas filhas, elas vão pegando, e como eu não uso, é. e que elas, qual que é o espelho delas em A casa? Sou mãe. eu. É, Então, inclusive as crianças reproduzem falas sim, que nós falamos. sim. Então, eu sou o espelho das minhas filhas. Se eu não uso decote, se eu não uso roupa curta, se eu É bem não isso mesmo. tenho porquê a minha filha crescer usando. E se ela for pôr alguma roupa que não condiz com o que nós seguimos, com certeza, né? Nós vamos fazer tirar, nós não vamos, né? Porque daí vai chegar a época, aí tem gente que vai falar assim: ah, mas e quando começar a trabalhar? Quando começar a trabalhar, se você trabalhou isso, quando a criança não pode, você pode ter certeza que não vai acontecer. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu poderia, e eu trabalhava em lojas de roupas, né? Olha Foi só, modelo até, né, foi, Dani? foi Modelo. modelo. Então, eu trabalhei muito em loja de Aham. roupas, né? Mas, assim, são as lojas que eu trabalhei, foi a Rima, a Max, roupas, assim, Uhum, elegantes, mas eu tinha acesso. Trabalhei em shopping, então shopping tinha um monte uhum. de loja de tudo quanto é tipo. Mas eu nunca me interessei, porque eu não tive essa cultura
de usar roupa decotada. Eu acho que é por aí, É. a princípio. Eu acredito assim que também, eu tô com uma adolescente em casa, ou até uma jovem aí de 20 e poucos anos, e eu não consigo. Mas eu acho assim que, como você disse, a mudança, né? A mudança ela Sim. pode acontecer. Nem tudo Claro. tá perdido, né? Não, isso. Você pode começar a falar, você pode começar a pedir, a conversar. Eu acho que o diálogo é muito importante. Mas não falar, não usa. Olha, filha, não usa, porque isso não é legal. Aí a criança pode até o adolescente falar, você nunca falou nada? Eu falei, mas agora eu tô falando, agora eu tô sentindo a necessidade. Então, tudo pode ser mudado ainda. Nada é fechado. Então, tudo pode se voltar atrás, Claro. porque ninguém é perfeito. Cada um veio de uma criação, cada um teve uma experiência de vida, né? Às vezes a pessoa não teve um exemplo a ser seguido e também, às vezes, por causa do trabalho mesmo, muitas vezes, porque eu falo. É que a gente, na minha época, assim, a palavra, o jargão. A minha época, Alain, a minha época, né? Os pais da gente, eles nos educaram para trabalhar, né? Então, era homem, mulher, a gente era Isso. educado para trabalhar, né? E a gente botou isso na cabeça, a mulher tem que trabalhar e muitas vezes colocou isso até na frente da família, né? Uhum. Mas a hora que você entende, você pode voltar a todo momento. É mais difícil do que você pegar e desde pequena, né? Por exemplo, o meu posicionamento que eu fui com os meus filhos, com certeza, estou sendo diferente com os meus netos Sim, agora, né? claro. E é diferente porque a gente tem essa oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade de mudar, como você disse, né? Vai no acampamento, começa a ir para a igreja, começa a despertar coisas que os nossos olhos vão se abrindo, Sim. né? Quando a gente tem eu falo sempre isso, que o conhecimento ele é muito importante, né? Então, o conhecimento ele abre a nossa mente, ele abre os nossos olhos e ele não tem como a gente adquirir um conhecimento e não mudar a atitude, né? Sim. Porque a gente tem que mudar as nossas atitudes. Às vezes falta coragem, né? Vamos voltar para a palavra, né? Eu tenho uma filha lá rebelde em casa e me falta coragem, mas tem que pegar a Priscila, né? Que foi muito corajosa e tomar as decisões, mesmo que seja doído, mesmo que parece que não vai surtir efeito, mas o exemplo, né? A mudança, né? E se a gente consegue mudar com o passar do tempo, a gente vai mostrando, ó, a gente pode mudar, né? Sim, todo Então, mundo nem tem essa tudo, capacidade. nem tudo está perdido. E a mulher, ela é muito forte, corajosa e ela consegue essas mudanças, né? A Consegue. mulher, o homem é mais difícil lidar com mudança, mas a mulher, né? Até, né, ela muda o cabelo, muda a roupa, né? Não, e se ela coloca Muda o na móvel cabeça da que ela vai casa, mudar, ela muda. ela Mas quando muda, ela né? toma, eu falo assim, que a mulher, quando ela toma decisão, ela tomou, ela não volta atrás. É muito difícil Difícil. a gente voltar atrás, assim, porque para a gente chegar em determinada decisão ali é porque você pensou muito. Aí você decidiu e tá decidido. É muito difícil você voltar atrás. Eu não vou dizer que não volta em algumas situações, mas a mulher, ela vai colocando os pontos ali, vai pensando, não é de uma hora para outra que ela muda, mas a hora que ela coloca na cabeça aquela decisão, ela um ponto, tipo um ponto final, assim, né? E a gente sabe que o mundo, ele faz de tudo para a gente não ir para frente, né? O mundo certeza. todo, a sociedade, nós temos muitas ideologias que nos forçam, muitas vezes, a não desempenhar o nosso papel, né? Às vezes até ficar envergonhado em algumas situações, né? Da roupa, você agora... eu uso muito vestido, sempre usei vestido. Eu amo vestido. Mas agora você só usa vestido? Você tá indo muito pra igreja? Você usa saia você também. Você usa saia, né? Inclusive. Então, mas é uma pressão muito forte do mundo pra gente ficar, deixar de ter os nossos valores, né? Então, hoje em dia, para a sociedade, os valores já não são tão importantes como foi para nossa adolescência, como os valores são importantes na igreja, né? São importantes, eles estão aqui, eles estão na Bíblia, né? A gente tem aqui, o nosso embasamento está aqui, né? Fala, a família, para ser construída, tá tudo aqui. Esse aqui, uma vez eu dei de presente para um casal a Bíblia, eu falei assim, ó, para qualquer coisa que você precisar, para a vida profissional, em casa,
qualquer coisa, até mesmo a roupa que tá ali que eu li esses dias, né? Tá tudo aqui. Então, Deus nos deixou aqui o manual. É isso Esse é o mesmo. manual da O nossa vida. manual. Às vezes é muito difícil, né? As mudanças, é muito difícil seguir, mas é o que nós temos. E o mundo tenta fazer a gente voltar a todo momento, né? Não, toda vez que eu quero dar um passo para frente, vem um monte de coisa, dificuldade, que às vezes é mais fácil ficar assim, né? Isso. E a gente desiste. Mas o que é? A gente já falou bastante das mulheres aqui, você que já viveu a muda da moda na escola, a empreendedora, mãe, mulher. O que é ser mulher para você? Ser mulher, o que seria? E com duas meninas em casa. Primeiro, acho que muito Deus à frente, né? Acho que é o primeiro passo. Ter coragem, né? Ter coragem. é, Pedir ajuda para o Espírito Santo todos os dias. E pedir ajuda da nossa mãezinha, né? Que Sim. foi uma mãe espetacular. Não tem uma professora melhor do que Maria, né? E seguindo. Eu acho que é isso. Acho que para É, mim é isso. é. A gente, Primeiro Deus, depois você ter coragem para essas mudanças, não é fácil. Às vezes você fala um não, mas por dentro você está destruído e você tem que manter esse não, senão você não consegue ali. Hoje em dia, igual você falou, tá muito complicado para nós que queremos que encontrar todos a nossa família lá no céu. O nosso caminho não é fácil. não. Então, você precisa tá ali, se você não tiver em oração, se você não tiver com o seu terço tá em dia, se você não tiver ali Deus à frente e o Espírito Santo pedir ajuda dele todos os dias, eu acho que você não consegue. É muito Você não difícil, consegue, né? né? Aqui na, Fora as outras, né? é, Participando da missa, outras coisas que a gente é, precisa fazer, né? eu acho que aqui na tela nós temos Nossa Senhora do Apocalipse, né? Olha E só, ela tá com o filho no colo, né? E pisando na na cabeça da cabeça. serpente. Eu acho que todas as mães fazem isso, né? Isso. A gente cata o filho e tenta espantar tudo que vem em Tudo que volta, né? vem, Então, é essa força, é né? E essa bem isso. força, ela vem do céu, né? É. E a gente precisa, para a gente ter essa coragem, essa força que Maria teve, né? Que aqui está representada, que nós temos em Apocalipse 12, nós temos assim que nos fortalecer. E a força, ela vem de Deus, né? Ela Sim. vem da palavra que nos sustenta, né? Da Eucaristia que nos sustenta, passar esses valores, passar a importância da confissão, a importância que a gente pode errar, mas a gente tem que ter consciência do nosso erro, né? E procurar sempre, sempre estar com Deus no coração, Jesus no coração, para a gente conseguir nos fortalecer. Porque as tuas meninas, né? Hoje, daqui a pouco a gente vai fazer o terço do Espírito Santo e a gente tem uma parte que a gente pede pelas meninas, né? Uhum. Que elas serão as mães, né? Elas serão as mães, elas que vão educar as outras crianças, os outros filhos que virão, as outras, né? Então a gente tem que cuidar delas, das meninas, dos meninos também. Eu cuidei bastante, né? Isso. Mas a gente sabe que essa parte da educação, a parte religiosa, assim, fica muito mais para nós mulheres do que para os homens, né? Então a gente pede bastante. E assim, a gente viu essa questão novamente das mulheres. Você tem noção assim quando que começou as mulheres querer deixar de ser mulher, vamos dizer assim, deixar de ser mulher no sentido de cuidar da família, se importar mais com a questão de o bem-estar da família, a educação, né? Assim, você lembra de algum ponto que você acha que aconteceu? Porque ela ressente essa mudança, né? Se eu pegar minha mãe, se eu pegar minha avó, né? Aqui no Brasil. Fora do Brasil, ela vem um pouco antes, né? Mas o que você acha que acelerou essa mudança ou que incentivou mais essa mudança, assim, que você vê que mudou para as mulheres começarem a mudar? Mudar no sentido de se voltar E, por para a exemplo, igreja? hoje, não só para a igreja, mas a questão de se voltar para a família. Hoje as mulheres, muitas que não querem casar, né? Não querem ter filho, né? E a gente, quando é pequena, a gente
brinca de boneca, né? A gente brinca de casinha. E o nosso mundo, quando a gente era criança, a gente estava se preparando para ser mulher. Não que eu não possa trabalhar, mas a questão é cuidar de quem está perto de mim, né? Essa questão do cuidado que a mulher sempre cuidou. E hoje em dia a gente vê que essa questão do cuidado com os seus, a mulher, ela está deixando isso. Então você tem, assim, noção de se alguma coisa mudou para que isso acontecesse? A gente, né, que ponto que você acha que isso aconteceu? Eu acho assim, ó, que foi devido a essa tecnologia muito avançada que nós estamos tendo hoje. Porque se você pegar uma criança hoje, não vou dizer todas, Uhum. tá? Eles não fazem as brincadeiras que nós fazíamos. Que você vê, eu tenho 45 anos, sou novinha. Mas eu falo assim, eles não. O que era a minha brincadeira quando eu era criança? Brincar de bets, brincar de boneca, fazia casinha, né? Brincava Comidinha. comidinha. Então já tinha esse contexto de família, Uhum. né? Hoje em dia as crianças elas não fazem isso. Por exemplo, o brincar numa rua, eu brincava. Aí hoje ficou muito perigoso você deixar Sim. a sua filha brincar na rua, né? E eu não deixo. Aí Uhum. já não é igual eu era. Então eu acho que com a tecnologia, com esse avanço todo dessas informações, muita tela, eu acho que isso contribuiu, muita informação assim fake, na verdade, né? A internet, ela nos engana muito, né? Tem pessoas que não é aquilo que demonstra ser. Então, assim, como as crianças agora hoje em dia, ou até mesmo nós, né? Nós temos muita informação. Se você procura alguma coisa na internet, depois essa inteligência artificial já gravou o que você precisa. Sim. Você está procurando uma bolsa. Nossa, aparece para você sua bolsa, Só. né? Não é verdade? É o espião. Então, eu acho que É, isso sim é um ponto muito grande para isso ter acontecido. E é. essa coisa da mulher querer assim, se igualar ao homem, né? Na Sim. verdade, tem muitas mulheres que tem essa competição, né? E nós somos diferentes, a gente pode É. trabalhar em funções, né? Uhum. Que cada uma quiser. Eu acho que isso não vem ao caso, mas eu acho que a tecnologia, essa cabeça de querer ter muitos direitos, muito. Foi. Nós somos diferentes em tudo, né? A Sim. fisiologia, eu sou professora de biologia, né? Então, o Aham. nosso corpo é diferente, a nossa força é diferente, o nosso olhar é diferente, né? É tudo diferente porque cada um tem o seu papel, né? Então, não é a questão de não trabalhar, mas é a questão de Isso. deixar aflorar aonde a gente estiver, ou no trabalho, ou em casa, a questão de ser mulher mesmo, né? A Isso. questão de ser mulher, de cuidar, de ter um olhar mais carinhoso, né? Não só com os da família, mas também todos que estão ao redor. O olhar, o olhar, eu quando professora, eu nunca fui muito boazinha também, não. Se algum aluno estiver ouvindo, eu sempre fui muito rígida. Mas é aquela rigidez, fala assim, eu quero que você aprenda, É a né? rigidez com carinho, né? Eu Sim, também fui né? bem Ó, chata. então eu quero que você aprenda. Então a gente morde e assopra, né? Isso. Porque as crianças, a minha experiência em sala de aula é que as crianças, mesmo elas não gostando às vezes que a gente puxe um pouco mais, mas elas respeitam mais a gente, porque elas sabem que realmente é aquilo que elas precisam, né? Elas brigam, não querem, mas elas entendem que aquela pessoa que puxa mais, aquela pessoa que fala mais, ela está mais preocupada com você. Porque você educar dá muito trabalho, Dá. né? É mais fácil a criança pedir, me dá o celular. Eu falo, não. Ela vai de novo, me dá o celular. Eu falo, não. Aí, me dá o celular. Tá bom, toma. É muito Isso. fácil, né? Do que você ficar, não, não, para que eu não vou dar, né? Então, o educar tem que ter persistência, né? E tem que ter muito amor. Porque muitas vezes o nosso sim, às vezes maqueia esse sim. Fala, eu dou porque coitadinho. Mas esse coitadinho, ele vai sofrer com um não na frente, né? Então é melhor a gente dar um não. Ontem mesmo eu estava falando que eu aprendi uma frase uma vez, que toda vez que você for falar alguma coisa, que a pessoa não... Você sabe que ela não vai gostar, né? Você pega a flecha, molha no mel
e atira, né? Vai doer? Vai doer, mas vai doer docinho. Com um beijinho. Eu falo pra Lívia assim, Lívia, o meu não te protege, o meu sim te promove. Então, se a mãe tá falando um não, é pra te proteger, porque lá na frente você... e quando eu falar um sim pra você, você pode ter certeza que é pra te promover, né? Então, eu sempre falo pra ela, o não, meu não te protege e o meu sim te promove, né? É bem isso mesmo, mas educar... E depois, lá na frente, recompensa, eles né? ficam bravos, mas compensa. Eu falo que, assim, eu tenho 2 filhos, né? E os 2 são muito bons pais. Um agora, esses dias, ganhou um neném. E o Lucas, nossa, paizão, dá banho, troca. E o Pedro Henrique também cuida muito, fica sozinho com o Felipe. Então, quando eu vejo isso, eu falo assim, nossa, eu acertei, né? Algumas coisas tá eu vendo? acertei, porque a gente erra também. Claro, com A certeza, gente erra, todos os né? dias. Porque eu falava pra eles quando era pequena, ai, por que vocês não vieram com manual nas costas, né? Devia ter plastiquinho, assim, nasceu aquele plastiquinho nas costas que você abre, né? Aí você fala, ó, tal dia você faz isso, com tal idade você faz isso, né? Ia ser muito fácil, mas... a gente, com o primeiro a gente vai aprendendo, com o segundo a gente aprende um pouco mais, aí quando chega a avó a gente consegue entender um pouco mais. E o Felipe ainda fala que eu não sou uma avó, diz que eu sou muito brava com ele. Ele me ama, mas só que eu falo não, e eu aprendi que o não é isso, exatamente, né? O não te protege, né? Então é isso, Dani. Eu queria mesmo trazer você aqui para falar um pouco, que eu acho muito importante essa questão da educação, né? E a questão da tua escola, que é importante, que a gente vê muitas mães que, quando acontece alguma coisa com o filho, tem algum diagnóstico, fica meio perdida, né? Então, hoje nós temos escolas especializadas com muito amor, muito carinho, né? Aqui em Cianorte a gente tem Educare. Então, o primeiro caminho sempre é a religião, né? É a nossa igreja, que é Deus acima de tudo, e a gente entende que nada é por acaso, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e faz parte do plano de Deus, e que a gente tem, se a gente escutar, se a gente rezar, a gente tem os caminhos a seguir. Sim, né? com certeza. Então, ter calma, tranquilidade, procurar médico, procurar especialistas, que a gente vai encontrando um caminho. Né? Que faz parte nossa, né? Da mulher, cuidar, né? Cuidar. E tudo. Eu recebo muito, assim, mensagens quando o pai sabe de algum diagnóstico, aí eu já ajudo, eu falo, ó, primeiro não é comigo, é com tal pessoa, então vou encaminhando, né? Se alguém precisar de ajuda, eu sempre tô fazendo isso, porque realmente é algo que a pessoa fica perdida, né? Ela não sabe por onde começar. Ainda mais em se tratando do tesouro, né? Da tesouro, vida. Quando eu recebo os pais lá na clínica, eu sempre peço para o Espírito Santo me orientar, né? Porque você sabe que você vai estar na frente de um problema de uma família, né? Que a família tá ali na sua frente, tipo assim, me ajuda, né? Então, eu sempre falo, né? Que a minha missão é muito linda, né? Por eu estar cuidando, por eu estar ajudando os tesouros, né? De alguém. Então, eu acho muito, muito bonito, muito legal. A Carol, minha nora que teve bebê agora, ela falou assim, nossa, como pode amar tanto, né? Verdade. É tesouro mesmo. A gente, quando nasce, a gente já ama dentro da gente. E quando nasce, a gente olha para os olhinhos e fala assim, meu Deus, como eu vivi tanto tempo sem ter essa criança, sem ter esse amor tão grande, né? Os tesouros que Deus nos confia e que nós temos que devolver para Ele que não são com a alma. A gente tem que cuidar, né? Cuidar das almas, né? Quando a gente pensa que a gente está cuidando do meu filho, mas primeiro ele é filho de Deus, né? Exatamente. Olha que lindo e que grande responsabilidade nossa, né? Bem isso. E confiada a nós. Então vamos continuar pisando nas cabeças das serpentes aí, que são protegendo, muitas, né? protegendo nossos bebês. E nós também, né? Que a gente tem que a gente só consegue cuidar
se a gente estiver cuidada. Então, Isso, se precisa, estiver se a abastecida, mãe né? precisa de cuidado, ela tem que buscar, Sim, né? Ela tem também. que buscar, não só a igreja, mas tem que buscar cuidados profissionais, buscar uma conversa, tentar resolver. E essa o objetivo deste bate-papo, né? Sim, Que é a conversa com as mulheres, a gente possa ajudar as pessoas que estão em casa, que às vezes tem alguma questão que não consegue conversar com ninguém. Então, uma conversa que a gente consegue chegar até ela e falar, nossa, eu posso tentar fazer isso, né? Ou ninguém tem solução para tudo, não, mas a experiência da nossa vida pode ajudar outras pessoas, com né? certeza. E- Como diz o outro, se você ajudar um, exatamente. já tá bom, né? Já tá bom, né? Já cumpriu um pouquinho da sua missão Tijolinhos no aqui. céu, tijolinhos Isso, no já. céu. Dani, muito obrigada, tá? Foi um prazer falar com você, muito bom. Obrigado pelo teu sim, né? E a gente tem um caminho aí pela frente, mais mulheres virão. Em outra oportunidade você volta para a gente falar mais ainda, porque tem um rol aqui de Ah, assuntos que você. A gente nem começou a falar. Esses dias conversando, falei, gente, é um bate-papo. Eu falei assim, não é, sei se existe fofoca boa, mas é uma fofoca isso, uma boa. fofoca É boa. uma Que vai conversa. edificar, né? Sim, é um bate-papo bem gostoso, né? Que a gente vai falando, permeando aí as questões de mulher e que nós temos muitas questões. Nós somos, assim, maravilhosas e a gente tem que achar os caminhos para a gente ficar mais ainda maravilhosas, né? E Certeza. sermos filhas de Deus, assim, que ele se alegre com o que a gente faça, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu amo muito você, sua família. Nelson, que é meu padrinho musical, né? Que eu Ai, chamo ai. ele de padrinho. Mas muito obrigada, tá? Então, gente, hoje nós vamos encerrar mais um programa, né? Eu volto a agradecer aos meus patrocinadores aqui, o pessoal que apoiou e nos apoia, né? A Ornatos Joalherias, a Musical Center Som, a Carícia Moda Íntima, a Loja Lamure, o Instituto GV de Medicina e Saúde, da doutora Gabriele Valério, e o Empório 3S. Muito obrigada. E nós vamos encerrar hoje como todos os dias que nós faremos, nós vamos encerrar com o terço do Espírito Santo. A Dani acabou de falar que pede ao Espírito Santo toda vez que vai atender, né? E a gente tem que aprender a chamar o Espírito Santo em tudo, né? Sim, Não com só atender. certeza. Esse terço, eu rezo ele todo dia antes de levantar da cama, né? É o meu despertador, na realidade. E é o Monsenhor Jonas Abib que me ensinou. E ele fala, né, que em algumas aparições Maria pediu, falou assim, olha, vocês não pedem o Espírito Santo. E Jesus disse que ia enviar o Paráclito, né? Ele ia enviar aquele que ia nos ajudar. Então, às vezes a gente tem que pedir, né? Ele está em todo lugar, mas quando a gente pede, vem mais pertinho, E né? olha que bênção, porque eu não conheço esse terço. Então, poucas pessoas conhecem. E agora eu vou começar É, a fazê-lo todos os é dias. bem Aí, curtinha, você me rapidinha. tocou. Aí, tá Você vendo? já conseguiu seu tijolinho hoje. Ai, que bênção, Já graças a arrebatou Deus. uma ovelhinha. Nós conhecemos a mulher da Bíblia, e eu espero que todas as mulheres tentem achar, procurar Aham. estudar uma mulher da Bíblia, porque a gente fala mais dos homens, né? Sim, Mas exatamente. foi tudo construído assim, como mulheres muito fortes. Não só no Antigo, às vezes a gente conhece muita do Antigo Testamento, mas em Atos, em Coríntios, a gente tem bastante, né? No Evangelho a gente tem muitas mulheres aí, Sim, né? A gente foca em Maria, que, claro, né? a É principal, a né? principal, né? Mas nós temos muitas mulheres aí que a gente pode ler e falar assim, nossa, que legal que ela fez isso, ela teve essa coragem, né? Ela teve todo esse desprendimento, então eu também posso. Então, é bom aí, fica a dica a gente estudar sobre as mulheres da Exatamente. Bíblia, né? Então, nós vamos começar o terço do Espírito Santo com o Creio. Em nome do Pai, do Pai, do Filho e Filho do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Creio em Creio em Deus Deus Pai, Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador Criador do do céu céu e e da da terra, terra, e e em em Jesus Jesus Cristo, Cristo, seu seu único único Filho, Filho, nosso nosso Senhor, Senhor, que que foi foi concebido concebido pelo pelo poder poder do do Espírito Espírito Santo, Santo, nasceu nasceu da da Virgem Virgem Maria, Maria, padeceu padeceu sobre sob Pôncio Pôncio Pilatos, Pilatos, foi foi crucificado, crucificado, morto morto e e sepultado, sepultado, desceu desceu à à mansão mansão dos dos mortos, mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu peço que você pegue o seu terço e, se você tiver alguma mulher que precisa de oração, pense nela nesse momento, ou se for para você também, que peça o Espírito Santo. E nas contas onde são Ave Marias, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas no Pai Nosso, e vinde Espírito Santo nas Ave Marias. No primeiro mistério, em Atos, Jesus deixa uma última palavra para seus discípulos, antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, sendo que hoje é a nossa tarefa. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho, e em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo, como Maria, e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas jovens, que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las de seu caminho. Que sejam cheias do Espírito Santo e tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos por nossas irmãs doentes fisicamente e mentalmente, para que restaurem suas forças físicas e morais. Pelas idosas, para que se tornem mestres da ternura, para que sua experiência e sabedoria ajudem as mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade. Que sejamos cheias do Espírito Santo, para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos com elas, para elas, como um ato de amor e responsabilidade, que sejamos cheias do Espírito Santo, para que nos fortaleça a superar as dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós, as mulheres, e para mais nós vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha.
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.